Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, 8 de novembro de 2023, quarta-feira, e nós vamos para mais uma meditação, né? Mais um momento de reflexão aqui na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem da cruz. E o texto básico para a nossa reflexão é João 3, 16 e 17, que diz assim, ó: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ontem nós falamos acerca dos resíduos, né, que muitas vezes ficam na nossa alma e que é necessário ser depurado, né? Nós falamos sobre a santificação como produto do Espírito Santo na nossa vida, como um produto do trabalho de Deus na nossa vida. E que o nosso trabalho nesse processo de santificação é tentar se aproximar ao máximo de Cristo, é viabilizar o trabalho do Espírito Santo para que ele consiga, que ele possa fazer ou executar o trabalho que ele quer executar na nossa vida, que é nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. E uma das coisas que nós falamos logo no início é que quando a gente estuda sobre as religiões comparadas, né, a sociologia da religião, a gente vai ver que as divindades adoradas ao redor do mundo e ao redor da história da humanidade, elas sempre exigiam purificação dos seus adoradores. Uma pessoa, para chegar diante de uma divindade, em algumas sociedades, até mesmo para chegar diante de um rei, diante de uma entidade religiosa em status de poder, como um sacerdote, por exemplo, era necessário purificação, né? Mas a mensagem da cruz, ela faz um trabalho inverso. E nós falamos sobre isso ontem. O trabalho inverso que é feito na mensagem da cruz, através do Deus que nós servimos, do Senhor que é criador de todas as coisas, é que ele não espera que a gente esteja limpo para chegar diante dele. Na verdade, ele nos limpa para chegarmos diante dele. Percebe? Ele não espera a perfeição da nossa parte. Ele não espera que o amemos primeiro. Ele não espera que estejamos preparados para encontrar com Ele. Não, Ele nos prepara para encontrar com Ele. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a diferença da teologia cristã, né, judaico-cristã. É que Deus nos amou primeiro. É que Deus nos chamou primeiro. E o texto que fala, João 3,16, Deus nos amou. Ele nos amou, e ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou de tal maneira, ou seja, o amor incompreensível de Deus, né? E João fala de tal maneira, porque não dá para compreender, não dá para a gente entender. Um ser divino, um ser totalmente separado, um ser totalmente outro de todas as coisas criadas, nos convida para chegarmos diante dele. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos pecados. Ele ele não faz aquilo conosco que deveria ser feito, cobrar a dívida, né? Lembra que eu falei sobre o cartão de crédito? O nosso cartão de crédito espiritual ficaria em débito se a gente tentasse pagar o Senhor pelo seu amor. Mas ele mesmo fornece o cartão de crédito espiritual dele para garantir esse pagamento. Entende o amor de Deus? Então a mensagem da cruz, ela fala sobre Deus que amou, né? E de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, único da criação, único daquela espécie. Jesus não era um homem comum, Jesus era o próprio Deus que se fez homem para nos dar salvação. E o texto do versículo 17 fala, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A missão de Deus o tempo todo é salvar, é transformar, é dar vida nova, né? Então, a mensagem da cruz consiste em que Deus nos amou, a mensagem da cruz consiste em que Ele nos atraiu para sermos salvos por Ele. Também a Bíblia diz lá em 1 João 4,19 que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele não esperou que a gente o amasse para nos salvar. Ele nos amou primeiro, né? Em Romanos 5, versículo 1, vai falar que nós somos justificados em Cristo. Justificar, o que significa justificados? Feitos justos, né? A Bíblia diz assim que Deus olhou para a terra e não viu um justo. Ele fala, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia diz que Deus falou sobre isso. Então, ele decidiu nos justificar.
Ele decidiu nos justificar. Ele colocou um crédito na nossa conta e falou: pague sua dívida com esse crédito que eu estou colocando aqui na sua conta. Me adore com o amor que eu estou colocando em você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o buscamos porque Ele nos buscou primeiro. Nós o servimos porque Ele nos serviu primeiro. Jesus falou: eu vim para servir, não para ser servido. Entende o amor de Deus por nós? Então, nos justificou em Cristo, Romanos 5:1, né? Nos prometeu a eternidade. E o próprio texto de Romanos, no capítulo 8, vai falar assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Foi Ele que decidiu. Tudo partiu dele, o amor partiu dele, o perdão partiu dele, a transformação partiu dele. A promessa de salvação e a efetivação dessa salvação também partiu dele. E ele falou: aquele que o Pai me der, jamais será arrebatado da minha mão. Ninguém escapa da minha mão, né? E aí, eu estou falando essa mensagem da cruz aqui para você, porque eu quero te fazer uma pergunta. Você tem medo de quê? Se você tem um tão grande amor direcionado para você, se você tem um Deus que cuida da sua vida, se você tem um Deus que te prometeu vida eterna, se você tem um Deus que trabalha tudo para que a sua vida seja abençoada, você tem medo de quê? O apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele vai falar: quem nos separará do amor de Cristo? Será que os demônios? Será que as potestades? Será que o inferno? Será que o mar? O céu? Quem nos separará? O quê? Fala das potências, fala de coisas grandes que você conhece, são poderosas. Qual dessas coisas é mais poderoso que Deus? Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos atrair. Ele decidiu estar conosco. Ele decidiu fazer de nós novas criaturas. Ele decidiu. Quem nos separará desse amor, né? É uma decisão dele. Então, fique com essa palavra. Lá em 1 João 3, 1 e 2, deixa eu ler esse texto aqui para a gente concluir. 1 João 3, 1 e 2 vai falar assim, ó, acerca dessa questão do amor de Deus. Vede quão grande amor nos tem dado ou nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, olha a admiração do evangelista João ao escrever sua primeira carta, lá no final da Bíblia, né, do Novo Testamento. Ele fala assim: olha quão grande amor nos tem concedido o Pai. Ele nos fez seus filhos. Jesus fala: não vou te chamar vocês de servos, vou chamar vocês de amigos. E aqui, Deus nos fez seus filhos, decidiu isso. Imagina bem, você é filho de Deus. O Deus criador de todas as coisas, você é filho dele, por decisão dele. Ele quis fazer isso. E se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, você precisa fazer isso. Você precisa falar com Jesus: Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu salvador pessoal. Eu quero que você me justifique e faça de mim uma nova criatura. Eu quero ser filho de Deus. Sabe? Faça isso. Talvez você está há muito tempo na igreja, mas nunca fez essa confissão, nunca fez essa oração. Faça isso, porque foi para isso que Jesus se manifestou, né? Pelo amor de Deus, por nós, Jesus se manifestou para nos dar a salvação. Então faça isso. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu amor para conosco. Não merecemos, mas o Senhor decidiu assim. Nós te louvamos e te agradecemos por ele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Um beijo especial para minha esposa, Renata, hoje é aniversário dela. E para você, Deus te abençoe poderosamente.